Obrigado. Por favor. Sejam muito bem-vindos. Pode ficar aqui, por favor. Ana Estela, Vedolin, Paulo, muito obrigado pela presença. Super animado aqui com essa nossa discussão, bate-papo sobre a saúde, não do futuro, mas do agora. Tenho vários temas interessantes aqui para tratar com vocês três. Eu vou começar com a Ana Estela, que tem liderado iniciativas muito relevantes na transformação digital do maior sistema de saúde do mundo, o SUS. Nós conversamos também recentemente, Ana Estela, e aprendi bastante com você. E aí vai ser um prazer para essas 700 pessoas poderem aprender um pouco mais também do que eu pude ter naquela gravação do podcast. Então, eu gostaria que você nos contasse um pouco esses elementos do futuro que já estão presentes no SUS, transformando a forma de atendimento e a saúde aqui no Brasil. Muito obrigada. Muito bom dia a todas e todos aqui presentes. Gustavo, a você, a todo o time da AFIA, parabéns por um sábado ensolarado conseguirem lotar o auditório do Ibirapuera, esse auditório tão maravilhoso. Parabéns. Obrigado. Eu queria dizer da honra de estar com o Dr. Paulo Chapchap, Dr. Vedoin aqui nesse evento e primeiro fazer um disclaimer, né? Porque nós estamos aqui num auditório, numa plateia de médicos, e meu primeiro disclaimer é: eu não sou médica, eu sou cirurgiã dentista. E, aliás, adorei quando o doutor Bertalan mostrou ali as especialidades que estavam de um lado e de outro, e a odontologia estava ali. Eu fiquei feliz de me ver ali um pouquinho também. Bom, e acho que dizer também de onde eu falo, né? Hoje eu estou na Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, uma secretaria nova que foi criada em 2023, nesse terceiro mandato do presidente Lula, e com desafios importantes mesmo, de fazer a integração de uma série de aspectos que estavam dispersos em atividades do Ministério, e junto com a minha atividade docente na área de odontologia e com a minha atividade clínica de odontologia, eu venho de uma história de 20 anos trabalhando com políticas públicas. Então, é desse espaço que eu falo e respeitando as minhas limitações de não ser médica nesse espaço. Bem, a gente está trabalhando, eu acho que dentro dos aspectos que foram trazidos pelo Dr. Bertalan nessa primeira palestra, é muito interessante perceber que ele, ao tempo inteiro que vai comentando o que seria os aspectos vitais de um astronauta em Marte e um paciente no sistema atual, né, ele traz alguns elementos que a gente não deve se descolar quando pensa a medicina do futuro e pensa a tecnologia, né? Então, os aspectos relacionados à empatia, ao humanismo no atendimento, eles estão muito presentes. Então, eu acho que um dos aspectos importantes quando a gente trabalha, eu nem estou respondendo a sua questão, né? Me desculpe. Não, está ótimo. Eu estou indo um pouco antes, dei um passo atrás a partir do que a gente estava assistindo. E eu acho que quando a gente pensa a tecnologia e pensa o futuro, o aspecto mais importante é a gente não se deixar levar e fascinar pela tecnologia em si, né? Hoje a tecnologia, a IA generativa, de certa maneira, ela seduz, você acaba criando quase uma relação afetiva com ela, no seu diálogo com ela, né? Pode acontecer, com algumas pessoas acontece. No filme Xi aconteceu. E não perder de vista o nosso objetivo e o nosso controle, né? Para poder programá-la na nossa atividade clínica de uma maneira controlada por nós e estar no controle de todo o processo, que é o nosso barato, né? O barato de poder fazer um diagnóstico, de poder entender um caso complexo, de poder tomar a decisão e tomar a decisão correta, né? Então, como é que a gente usa a tecnologia a partir disso? Acho que são aspectos que a palestra, pelo menos para mim, tocaram, né? Bom, e aí a gente, antes de começar, estava conversando um pouquinho com o Dr. Paulo Chapchap e um projeto que eles estão conduzindo no Pará,
E nós, por coincidência, também estamos atuando bastante lá. E a gente estava aqui discutindo como que a tecnologia também pode nos levar a resolver ou endereçar, levar o acesso a populações que estão em vazios assistenciais, né? Então, a gente pôde perceber também na palestra que a má distribuição ou a distribuição ideal de médicos e profissionais de saúde, ela não acontece no Brasil e não acontece na maioria dos lugares do mundo. A gente não tem os profissionais que a gente precisa no local que a gente mais precisa, muitas vezes. Então, a tecnologia pode ajudar nisso também. E eu acho que hoje o que a Secretaria de Informação e Saúde Digital está tentando fazer no processo de transformação digital do Sistema Único de Saúde é integrar processos para que a gente possa ampliar o acesso às ações e serviços de saúde para toda a população brasileira, para que a gente possa garantir um cuidado customizado, personalizado, e que a gente possa ter também a continuidade do cuidado. Esse é um aspecto fundamental. Quando a gente tem a repetição de exames, não tem os dados clínicos, o histórico clínico daquele paciente que é atendido em diferentes pontos do serviço, né? Ou quando você pode ter também um point of care aonde o paciente estiver, você vai oferecer uma atenção com mais qualidade, com mais segurança. Então, são esses os nossos desafios hoje, e o processo de integração e transformação digital que a gente está fazendo no SUS tem esses objetivos. Obrigada, desculpa se me alonguei. Excelente, muito obrigado. E eu só vou complementar aqui o seu disclaimer. Na verdade, é um grande prazer nós conseguimos unir os médicos a outros profissionais de saúde na formação de uma saúde cada vez mais conectada, integrada e multidisciplinar, né? Então, muito bom nós termos também outras áreas aqui integrando a medicina. Eu vou passar agora a palavra para o Vedolin, que lidera a área médica de uma das maiores instituições de saúde brasileiras, a DASA, e eu gostaria de saber, Vedolin, o que vocês já têm feito de tudo isso que o Bertalan mostrou, do que a gente conversa, do que a gente vai ver ao longo do dia, já no presente, no atendimento aos pacientes e conseguindo cada vez mais trazer a inovação para o dia a dia. Boa, obrigado, Gustavo, parabéns à AFIA por esse summit extraordinário, num dia como hoje, estar com 700 pessoas aqui discutindo esse tema e os temas que fazem interface entre educação e saúde. Nesses últimos anos eu tive o privilégio de poder acompanhar a formação médica desde da graduação, passando pela pós-graduação, mais recentemente integrando os médicos como profissionais no mercado de trabalho. Então, eu me sinto bem confortável em discutir o papel do médico nesse momento e eu vejo alguns desafios assim, né, que eu queria compartilhar com vocês, porque de fato eu imagino que o grande desfecho de um encontro como esse é propor soluções para o futuro, né? Eu vejo um sistema que ele tem muitos desafios estruturais na relação entre o médico e o paciente. A gente falou aqui, o Bertalan falou sobre 5 pilares que ele imagina como sendo de desfecho para o futuro. Um deles era a humanização, a Ana passou por isso também, e eu concordo. Eu acho que o elemento central de um sistema de saúde é a relação entre alguém que tem uma dor, tem um problema, seja físico ou mental, busca conforto com outro elemento, que é um profissional que tem competências, que estudou para isso, e através de um sistema de comunicação eles evoluem nessa dinâmica e um desfecho favorável é encontrado. E eu vejo isso passando por um momento bem difícil, por inúmeras razões. O profissional de saúde hoje ele tá sem tempo, ele está pressionado. Eu vejo a comunicação entre esses pares quebrada, e eu vejo um paciente buscando soluções coordenadas que ele não encontra. Eu tenho certeza que todos aqui nessa sala, nesse auditório, já passaram por experiências ruins em não ter clareza de qual é o próximo passo ou a próxima etapa na sua jornada de cuidado, por ter consultado um especialista que não tem uma coordenação de cuidado com uma pessoa mais generalista e o paciente se perde na jornada. E eu vejo essa dinâmica como sendo uma excepcional oportunidade para a tecnologia. Todas as soluções tecnológicas que puderem endereçar esses 3 elementos, né, fazer com que o médico ele coloque o seu tempo a favor do paciente em menos, do ponto de vista clínico, e menos em trabalhos burocráticos, vai fazer com que essa agenda acelere. Soluções tecnológicas de inovação que melhorem a comunicação entre ambos da mesma forma,
e, obviamente, que soluções tecnológicas que auxiliem o paciente a fazer um cuidado mais coordenado da mesma forma. É isso que a DASA tem feito nesses últimos anos. A gente tem buscado caminhos, seja na busca de soluções fora do nosso ecossistema, que eu acho que isso é parte do desafio que a gente tem como sistema, como é que soluções que estão fora de uma rede privada conseguem ser incorporadas, e isso não é fácil. Eu sei que tem alguns empreendedores por aqui e vão entender o que eu estou falando. É muito difícil, o Bertalan falou sobre isso, né? É um sistema que ele é muito reativo, ele é lento, ele tem medo de ser substituído, no caso dos profissionais, e acho que o desafio tem sido esse, né? Achar essas soluções, ter um processo muito claro, organizado e eficiente de incorporação e, acima de tudo, coletar o resultado. Eu acho que esse é um problema também que a gente deveria discutir, não sei se nesse momento, mais para frente, de que forma o resultado ele é tangível, né? Porque uma ideia, uma solução sem resultados tem um valor, na minha visão, marginal e não transformacional. E é isso que a gente tem procurado fazer nesses últimos anos na companhia. Muito obrigado. Acho que todos esses temas se conectam bastante com a nossa próxima pergunta aqui para o Paulo, que já esteve à frente durante muitos anos na liderança de um dos maiores e melhores hospitais do Brasil, o Sírio-Libanês, trabalha ativamente na condução de políticas de apoio à saúde pública e temos o prazer também de estar conosco agora como integrante do Comitê Médico da AFIA. Gostaria de saber de você, Paulo, quais competências são hoje essenciais para uma jovem ou um jovem estudante de medicina nessa construção da saúde do futuro agora? Bom dia, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui. A gente está um pouco prejudicado aqui porque vocês estão no escuro, então a gente não está vendo vocês, e vocês estão vendo a gente. Eu gosto muito, quando eu faço essas participações, de interagir com a plateia. Para a tua pergunta, uma resposta curta para a sua pergunta, que novas competências a gente precisa desenvolver, eu acho que eu vou sair da tecnologia aqui. A gente já citou a empatia, capacidade de se conectar com o paciente, integrar os vários profissionais de saúde para trabalharem de uma forma colaborativa. Eu e a Ana somos cirurgiões aqui de áreas diferentes, né? Mas eu acho que é muito importante que a gente tenha essa capacidade de trabalhar em equipe e que a gente compartilhe o protagonismo das decisões com os pacientes. Isto é fundamental. Aqui se disse muito da autonomia do médico, do protagonismo do médico. Isso é verdade, ele é necessário, a gente não pode abrir mão desse componente da nossa atuação, mas cada vez mais os pacientes serão protagonistas dos seus cuidados e as pessoas próximas aos pacientes, ao seu grupo afetivo mais próximo, participará das decisões que a gente vai tomar. E muitas vezes na prática da medicina, e eu continuo praticando medicina, muitas vezes na prática da medicina o paciente escolheu o caminho dele quando existia mais de uma opção de caminhos. E isso é muito importante que seja respeitado, porque é uma forma do paciente se engajar na continuidade do cuidado, a participação dele na decisão e o nosso respeito à participação dele na decisão. Gustavo, eu quero sair da sua pergunta um pouquinho, porque algumas coisas aqui me chamaram a atenção. Eu queria perguntar para a plateia, a gente enxerga vocês na penumbra, até com uma certa névoa, mas quem de vocês acha que a medicina é lenta na incorporação de tecnologias? Quem acha que é lenta, levanta a mão, por favor. Eu acho que a maioria, né? A maioria. A maioria achou. Pessoal, você acha que a gente demorou para incorporar a cirurgia robótica? Vocês acham que a gente demorou para incorporar a tomografia quando apareceu a tomografia? A ressonância magnética quando apareceu a ressonância magnética? Eu pratico medicina há quase 50 anos. E eu vi a incorporação das tecnologias. Você acha que quando aparece uma nova molécula para o tratamento do câncer, a gente demora para incorporar? Vocês acham que a imunoterapia para o tratamento do melanoma foi lenta a incorporação dessa tecnologia? Eu não acho que a medicina é lenta para incorporar a tecnologia. A gente precisa identificar que tipo de tecnologia ou a que tipo de tecnologia nós estamos nos referindo. A tecnologia fim, aquela que toca o paciente
e quando a gente sente a necessidade de fazer alguma coisa a mais pelo paciente, porque nós estamos insatisfeitos com os resultados que nós estamos obtendo, essa a gente incorpora muito rápido. Mas a tecnologia meio, a tecnologia de interação entre nós, esta a gente tem demorado muito para incorporar. E um dos segredos do futuro da medicina é a constituição de comunidades, comunidades de profissionais de saúde, comunidades de pacientes e comunidades de profissionais de saúde e pacientes, na busca de novos caminhos. E isso a tecnologia vai nos propiciar cada vez mais. E ela vai estar incorporada na nossa ferramenta de registro de informações do paciente, que registrará muitos de forma automática, através dos sensores, através da nossa conversa com o paciente, e a ferramenta de estabelecimento de diálogo com outros profissionais de saúde, com o paciente, com as pessoas próximas ao paciente e com a comunidade de pacientes, deverá ser incorporada também. Eu costumo dizer que a gente constitui comunidades baseadas na nossa identidade. A gente fica mais confortável com os semelhantes. A gente fica mais seguro com os semelhantes. A gente estabelece referência com os semelhantes. Mas a gente só evolui, a gente só enriquece no sentido da sabedoria quando a gente convive com os diferentes. E essas nossas comunidades precisarão ser estabelecidas com os diferentes. Nos causará desconforto, mas nos trará uma evolução muito mais rápida na nossa sabedoria. E a inteligência artificial generativa, o que ela vai fazer a mais para nós, não é trazer só informação, ela nos trará sabedoria. Essa é a diferença. Ela vai integrar todas as informações e vai nos ajudar a encontrar caminhos. E o último comentário aqui, porque depois eu tenho que dar todo o resto do tempo para vocês, que eu já falei muito, eu antevejo que nós vamos nos desespecializar. Nós viemos numa tendência contínua de especialização até a superespecialização. Quando eu comecei a praticar, eu não gosto de falar no meu tempo, era assim, mas porque eu fui me adaptando. Então, quando eu comecei a praticar medicina, o oncologista clínico era o mesmo do oncologista cirurgião e o mesmo que prescrevia radioterapia. Era o oncologista. E hoje, como vocês todos sabem, o melhor oncologista para o tratamento do pulmão é o oncologista especialista em tratamento do pulmão. Por quê? Porque a quantidade de informações e a velocidade de incorporação de informações foi tão grande que, para nós nos mantermos responsavelmente atualizados, a gente precisou se especializar e hiperespecializar. Agora que esse conjunto de informações e sabedoria estará amplamente disponível e rapidamente disponível, eu antevejo que a gente vai se desespecializar e vai integrar uma série de conhecimentos em benefício do paciente em nós mesmos. Isso vai acontecer na radiologia. O Vedolin e o Gustavo sabem. Nós temos hoje, nos grandes centros, o radiologista especialista em pulmão. E agora já o especialista em mama. E especialista em ressonância de mama. Porque o especialista em ultrassom, em mamografia, é outro. Eu acho que isso vai voltar. A gente vai se aproximar do paciente e a gente vai poder investir mais tempo nessa relação. É isso. Muito interessante, Paulo. É assim que nós pensamos também e integramos já esses conceitos na formação dos nossos futuros médicos. Eu vou devolver a palavra agora para a Ana Estela, porque fiquei muito entusiasmado com a nossa conversa recente e eu queria que os 700 que estão aqui, mas as centenas que nos assistem de forma online, também conhecessem um pouco mais do que vocês já estão implementando no SUS Digital em relação à inteligência artificial e também a integração de dados no prontuário do paciente. Obrigada, Gustavo. Deixa eu tentar também interagir um pouquinho, perguntar que
Quem atua só na medicina privada aqui? Gustavo, você acha que a gente consegue acender a luz da plateia e deixar acesa? Porque Deixa aí eu a gente perguntar vai... aqui para os universitários. Ó, Opa. seu pedido foi Olha aceito. só, melhorou bem Ah, agora. vocês não sabem como faz diferença para a gente enxergar É, vocês. acho que podemos manter assim, tá ótimo. E quem atua no SUS? Muito bom. Quem já ouviu falar do Meu SUS Digital, aplicativo Meu SUS Digital? Quem tem no seu celular o Meu SUS Digital? Muito bom. Eu queria convidar quem não tem a baixar, é um aplicativo gratuito, está na Apple Store, na Google Play, e está se tornando a porta de entrada e de comunicação do usuário do SUS com o SUS, né? Então, esse é um dos aspectos que a gente está tentando avançar, né? Então, nós estamos trabalhando hoje na Secretaria de Informação e Saúde Digital, ela tem 3 departamentos, 3 áreas principais, né? Ela tem o DataSUS, onde estão os sistemas de informação do SUS. O DataSUS tem quase 35 anos de existência, quase a idade do SUS. Ele já criou mais de 400 sistemas. Hoje a gente tem pelo menos 237 sistemas em produção que são muito usados e que a gente classifica entre aqueles que são de suporte à vida, os que são críticos e os que são menos críticos para poder fazer uma gestão eficiente desse processo. Nós temos o Departamento de Monitoramento, Avaliação e Disseminação de Informações Estratégicas, que é o departamento onde a gente desenvolve uma capacidade analítica de grandes bancos de dados para que a gente possa produzir painéis, informações rápidas para a tomada de decisão, seja para orientar as políticas, seja para fazer vigilância, ou para tomada de decisão clínica, e para pesquisa também, claro. E o Departamento de Saúde Digital e Inovação, onde a gente trabalha nas tecnologias aplicadas, principalmente ao processo assistencial e à inovação, né? Então, hoje a gente tem uma arquitetura, como é que a gente está trabalhando a integração de dados e informações para que o paciente possa ter os seus dados, para que o profissional de saúde, em qualquer ponto de cuidado da rede, seja o SUS, seja a saúde suplementar, que também é o SUS, mas que seja no sistema privado, possa ter, com diferentes prontuários, diferentes cidades, estados, esses dados estarem em tempo real disponíveis no momento de atendimento, seja para o paciente, para ele ter a sua tomada de decisão, o seu acompanhamento de saúde, ser o protagonista da sua saúde, e o profissional que o atende também ter esse histórico clínico para fazer um atendimento mais seguro. Então, nós temos 3 plataformas. O Meu SUS Digital é o do usuário, o SUS Digital Profissional é um link, um push que tem dentro do prontuário que está interoperável, com o que a gente chama que é essa plataforma de interoperabilidade, a Rede Nacional de Dados em Saúde, né? Então, com isso, ele consegue acessar esse histórico clínico. Isso é o que a gente está construindo. A ideia é que isso possa ser universalizado. Nesse momento, ela já é uma realidade nos serviços que usam os prontuários do Sistema Único de Saúde e em alguns prontuários que são, por exemplo, do Ministério da Educação, o prontuário hospitalar, o AGHU-X e o AGHU-SE, já está interoperável com a RNDS. Então, outro dia eu visitei o Hospital Universitário da UNB e estava lá o SUS Digital Profissional. Com isso, o médico que vai atender o profissional, que vai atender o paciente no hospital, ele acessa os dados desse paciente do atendimento da atenção primária. E aí ele consegue ter mais informações para uma tomada de decisão. Então, mais ou menos, é isso que a gente está construindo. A telesaúde está forte, a gente já faz telesaúde no SUS desde 2006, 2007, mas agora a gente está trazendo a telesaúde para esse cenário integrado, integrador. Por enquanto, a plataforma não está integrada ao Meu SUS Digital, mas a ideia é que futuramente o paciente possa acessar o teleatendimento diretamente pelo Meu SUS Digital. Mais ou menos é isso. Ótimo. Parabéns a você e a toda a equipe por esses grandes avanços aqui na saúde pública do Brasil, no SUS digital, e em realmente trazer a transformação digital já para o dia a dia da nossa saúde. Eu vou passar para o Vedolin agora, que além de carreira médica e de gestão na saúde, também durante muitos anos trabalhou
com educação de jovens residentes, de alunos. E aí, olhando para o agora, Vedolin, um pouco na linha também da pergunta que fiz ao Paulo, que competências e quais habilidades você acha fundamentais para os jovens e para as jovens estudantes de medicina poderem atuar na saúde do amanhã desde agora? Boa. Ótima pergunta. Eu gostei dessa dinâmica de interação com vocês. Eu vou fazer uma pergunta também. Quantos daqui tem uma estratégia de investimento em marketing pessoal em mídias sociais nesse momento? Levanta a mão. Poucos, né? Gustavo, eu participei de um evento como esse e aí, na dinâmica de perguntas, a pergunta que me veio foi a seguinte: Vedolin, se chegasse um médico pedindo um conselho para você com a seguinte dúvida: tendo 400 mil reais para investir e 3 anos de uso, você investiria numa estratégia de marketing digital ou faria um doutorado? Eu não consegui responder a pergunta porque parecia assim, assim como o Paulo, né? Nós somos quase da mesma geração, né, Paulo? É uma pergunta que para mim me O Paulo é mais novo que pareceu você, sem não fala sentido isso. nenhum, né? Ele é mais jovem. Eu tenho 20 anos mais que ele acha que eu sou da mesma geração. E uma pergunta que não faria nenhum sentido há 20 anos atrás, assim, né? Eu fiz doutorado, o Paulo fez doutorado, o Gustavo fez doutorado, era na sequência natural de absorção de conhecimento. Então, eu acho, a partir desse ponto, que competências técnicas me parecem muito bem exploradas na graduação de hoje. Eu acho que competências comportamentais estão evoluindo, tem um caminho, na minha visão, porque, de fato, um médico, um profissional de saúde, sem uma visão clara de comportamentos desejáveis, ele terá mais dificuldade em ter uma carreira de sucesso, na minha visão. E talvez aquilo que mais eu enxergo como oportunidade são competências digitais. O Chape falou um pouco sobre isso, o Gustavo falou, o Bertalan falou. Eu não consigo imaginar um futuro sem que haja uma estrutura de formação muito profunda em competências digitais para que o médico consiga aproveitar essas tecnologias de hoje, entre elas a inteligência artificial, que a gente acabou de falar por aqui, mas as que surgirão no futuro, né? Não vamos imaginar que AI será a última revolução tecnológica que o mundo vai vivenciar. Sem uma estrutura de formação nesse ponto, o médico vai ficar para trás. E aí, quando eu não falo de mídia social, eu falo sobre um aprofundamento em análise de dados, né? Qual é o valor de um dado, como é que um dado tem que ser organizado, como é que ele tem que ser distribuído, como é que ele tem que ser transformado numa informação, como é que essa informação se transforma em algo acionável, com impacto. E eu não estou dizendo aqui que o médico tem que abrir mão da capacitação humana para fazer ciência de dados. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou provocando para que todos nós possamos nos aprofundarmos na temática até um certo ponto que a pessoa saiba quais são os limites, os riscos, o componente ético e o impacto que possa acontecer. Eu acho que isso já está acontecendo, eu acabei de perceber aqui nessa abertura de que a própria AFA está falando sobre isso, está inserindo isso na grade curricular, mas tem um espaço muito grande aqui nessa competência core, que nós não fomos capacitados e ao não sermos capacitados, seremos resistentes, mais resistentes. E ao sermos mais resistentes, a gente não vai se apropriar de uma tecnologia e das tecnologias que irão surgir para transformar a saúde do Brasil. É assim que eu enxergo. Excelente, Vedolin. Eu vou passar para o Paulo responder também. Eu quero evoluir um pouco nisso, nas decisões que a gente tem que tomar no futuro, ou que vocês, mais jovens, precisam tomar. Eu falei aqui em viver mais em comunidade, né? Comunidade profissional e com os pacientes, mas ficar ligado à alma mater de vocês. Isso é fundamental para você. Vai mudar tudo muito rápido o tempo todo. E ficar num grupo que se preocupa com a atualização na fronteira do conhecimento, que incorpora a tecnologia, que consegue fazer curadoria das tecnologias que fazem a diferença na vivência do médico e no tratamento dos pacientes, é fundamental. Então, eu quase faço um apelo que vocês continuem ligados à instituição formadora de vocês, na medida do possível, para se manterem atualizados com responsabilidade. Porque é nossa responsabilidade nos mantermos atualizados. Depois tem a clássica carreira em Y, né? A pessoa tem uma carreira técnica, no nosso caso assistencial, e ela pode ir para a gestão.
né? E eu tive a preocupação, ao ir para a gestão, mais ou menos naturalmente, continuar na carreira técnica, continuar praticando medicina. E eu acho que, na medida do possível, isso é importante na carreira de vocês. E o terceiro componente é que a gente criou um termo lá da carreira em W, que se puder ter atividade docente e de mentoria junto com a carreira assistencial e com algum componente de entendimento da gestão, se não a prática da gestão, eu também acho que é fundamental. Então, eu gostaria de recomendar isso para vocês. Acho que é muito importante para manter a solidez da prática de vocês ao longo das próximas décadas. Porque vocês vão, a maioria de vocês aqui está começando, vai praticar medicina por 40, 50 anos. É uma linda profissão, mas ela exige esse esforço de responsabilidade de atualização e adaptação. E atuar nos 3 campos, acho que é muito importante para isso. Excelente. Pode, com certeza, Anistela. Eu vou fazer um complemento, e eu tenho certeza que o doutor Paulo vai concordar, porque a gente estava conversando sobre isso aqui antes de começar. Me vejo muito nas suas recomendações. Eu, na minha área, quando me formei, para mim, a minha paixão era a clínica. E a professora em quem eu me mirava era uma professora muito ligada à clínica. Depois você vai para a carreira acadêmica, você tem que desenvolver o lado pesquisa. A docência eu também sempre gostei. E depois fui um pouco para a gestão também e me apaixonei na gestão pelo alcance que as coisas, que uma política pública pode ter, né? E aí o que eu queria, e trabalhei na política pública com a parte de educação médica e das profissões da saúde, muitos anos no Ministério da Saúde. E dentro do que o doutor Paulo Chapchap traz, que eu acho que são excelentes conselhos, né, e que você também coloca aqui, não esquecendo a questão da tecnologia e como a gente hoje é complexo, a gente precisa ser multitask, precisa se capacitar em várias áreas, e nem todas estão contidas, às vezes a formação não é terminal mais, a graduação ela não é terminal, e você precisa estar constantemente se formando, né, ao longo da vida. E um aspecto muito interessante, que eu acho que pode trazer muita satisfação, apesar da falta de tempo, é se ao lado de tudo isso a gente pudesse dedicar a uma atividade de atendimento a paciente, ou que seja pura, sem a relação comercial, que seja para ajudar pessoas que eventualmente não teriam acesso àquele atendimento tão especializado, tão bom, e que a gente pode... Então, por exemplo, ele estava falando dos médicos que vão para o Pará, para a Ilha de Marajó, e passam 2 semanas atendendo a população que mais precisa, e isso, às vezes, nos reconecta com aquela escolha original que a gente faz, que é a escolha do cuidar, né? Que eu acho que está na essência do processo. É só isso que eu queria acrescentar. Muito bom. Isso também me levanta aqui a bola para a nossa última pergunta, nesses minutinhos finais, que é a questão do acesso. O Bertalan tocou nesse tema, uma pergunta também abordou o assunto. Desde que eu ingressei na AFIA, eu fiquei impressionado e continuo me impressionando o quanto a gente consegue levar de atendimento à saúde para populações muito remotas. Vocês dois estão citando o Pará, onde nós temos algumas unidades na graduação, também educação continuada. Recentemente inauguramos um ambulatório próprio em Abaetetuba, 100% digital, com atendimento aos pacientes. E aí eu fico me perguntando, e pergunto a vocês também, como é que a gente faz? É uma pergunta para os 3 aqui, começando pela Anistela. Como é que a gente faz para levar mais saúde a populações que geralmente estão mais carentes de atendimento médico, né? Então, sei do programa agora tem especialistas do governo federal. Eu gostaria que a Anistela falasse um pouquinho disso, e depois o Vedolim e o Paulo complementam. Bem, o programa Agora Tem Especialistas, ele vem justamente para essa questão, né, de você... hoje, no SUS, a gente tem atenção primária bastante capilarizada em todo o país, mas a gente ainda tem um gargalo, não que esteja perfeita, mas sempre tem o que melhorar. Ampliar a resolubilidade da atenção primária também ajuda a reduzir a necessidade de atendimento especializado, né? Você chegar mais para esse atendimento integral, para esse atendimento generalista, né, da medicina de família
e comunidade, que não é menos complexo, né? A gente chama de primário, mas não por isso é menos complexo, só usa tecnologias mais leves. E você, então, poder reduzir o tempo de espera, você não vai acabar com a fila para o atendimento especializado, para exames, mas usando a tecnologia, de um lado, ampliando o que você pode resolver na atenção primária, mas também diminuindo o tempo de espera e levando a atenção especializada, mesmo em vazios assistenciais, onde você não tem todos os especialistas que a gente precisa, é o objetivo do Agora Tem Especialistas. E, para isso, ele está abrindo, são muitas medidas, é um programa super complexo. De maio para cá, quando ele foi lançado, já foram 33 normas regulatórias dele, e tem uma que é específica do componente digital, que foi lançada recentemente, e anteontem, a gente abriu 2 editais para ampliar os serviços de telesaúde em todo o país, tanto pelo setor público, como também com o apoio do setor privado. Então, esses são aspectos que estão sendo trabalhados para a gente levar a saúde para os locais de vazio assistencial. Hoje, na Ilha de Marajó, por exemplo, 16 dos 17 municípios já estão recebendo ações de telesaúde. O resto do estado do Pará também a gente está trabalhando lá, como eu soube hoje do Dr. Chapchap, que o IEPS também está trabalhando lá, e a gente pretende buscar articular mais as nossas ações para potencializar, né? Então, tem várias formas, e essas são algumas. Muito bom, obrigado. Vedolin? Eu concordo com a Ana, não tem uma resposta para essa pergunta, talvez a resposta mais óbvia seja parte do que a Ana respondeu, quer dizer, ter uma clareza estratégica, um modelo operacional que funcione e um resultado tangível, quantificável, escalável, né? Só que isso não é fácil. Não é fácil, por inúmeras razões. Eu vou escolher uma só, até por questão de tempo, passar para o Chap, que é o financiamento, né? A saúde é cara, né? A gente está gastando 9% do PIB em saúde, que é abaixo dos Estados Unidos, mas é que um país europeu da OCDE gasta por ano, né? Então, existe um problema estrutural de financiamento, e não é só público, é privado também, obviamente, e que ele é causado por alguns fatores, um deles é o desperdício. Então, eu vejo como quase uma correlação linear aqui entre melhoria no desperdício, ou redução do desperdício, com aumento da eficiência do modelo operacional, seja público ou privado, e, por consequência, maior acesso à população, seja via sistema público ou privado, né? Eu acho que esse é um elemento central que, enquanto não for resolvido, a gente vai continuar tendo esses debates que eles acabam levando a discussão para um espaço de frustração e pouco resultado prático. Para fecharmos, Paulo? Bom, eu sou A gente diz que falta dinheiro e falta mesmo. Falta dinheiro para medicina de alta complexidade para todo mundo. Falta, né? E aí você tem que se apaixonar pela prevenção primária e pela prevenção secundária. Porque um dos desperdícios que a gente tem é chegar tardiamente no processo de adoecimento. Todos os tumores sólidos começam pequenos. Hoje, a gente consegue diagnosticar tumores muito pequenos, vocês dois sabem disso, com tecnologias sem toxicidade para o paciente, praticamente. Então, uma das coisas que nós vamos ter que fazer é aumentar a prevenção primária e a prevenção secundária, o cuidado. Para isso, a gente precisa educar o paciente e engajar o paciente no seu processo de cuidado desde a atenção primária, como disse a Anistela. Nós temos um programa extraordinário na nossa saúde pública, que é a saúde, as equipes de saúde da família e da comunidade. Elas precisam ser mais resolutivas, elas não são, tem pouca incorporação de tecnologia. Mas se a gente conseguir influir na prevenção primária e na prevenção secundária, em vez de ficarmos comemorando tratamentos de sucesso de tratamentos de altíssima complexidade, que são caríssimos, quando, na verdade, esses são falhas do sistema de diagnóstico que permitiram que a doença avançasse, na grande maioria das vezes, a gente vai celebrar a manutenção da saúde. Acho que isso é fundamental para o futuro dos nossos sistemas de saúde. Muito obrigado, Ana Estela, Vedolin, Paulo Chapchap. Foi um grande prazer receber vocês aqui hoje no palco do AFE Summit. Espero tê-los de novo em 2026.
Eu agradeço muito a presença e o ótimo bate-papo aqui. Vou devolver a palavra para o meu amigo Ricardo Moraes para continuarmos com a programação. Muito obrigado a todos e todas vocês que estão nos assistindo. Obrigado, Alessandro.